Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Salles, sou aluna do último ano do bacharelado em psicanálise e hoje a gente está aqui de forma excepcional, com o objetivo realmente de fazer um convite para vocês. No dia 19 e também no dia 20 de setembro estará acontecendo o primeiro congresso de psicanálise da Uninter, com o tema Psicodinâmica do Trabalho. E o intuito realmente é trazer um esclarecimento para vocês, né, sobre esse evento e convidá-los a participar, né, porque esse congresso é um marco, né, para a história do nosso curso, Bacharelado em Psicanálise, e também vai ser uma forma, assim, de discutir de uma maneira muito importante sobre esse tema, psicodinâmica do trabalho, né? O que isso pode trazer relacionado à pressão organizacional e o sofrimento psíquico no trabalho e do trabalhador, né? Então, esse congresso vai trazer falas muito interessantes, né? De aprofundamento e de mudança também, né? Principalmente na atualidade, essa exigência de produtividade que a gente vive, né? Falar um pouco de gestão de pessoas, saúde mental dentro das organizações, e também não deixaremos de abordar questões da subjetividade humana, né? Então, é um evento de extrema importância, não só para a psicanálise, mas como um olhar realmente direcionado para a relação de trabalho, né? Como essas relações de trabalho têm acontecido na nossa contemporaneidade. Então, eu estou aqui, mas não estou sozinha. Queria convidar agora para a gente falar um pouquinho sobre o tema desse congresso, que é a psicodinâmica do trabalho. Eu queria convidar uma outra aluna do bacharelado em psicanálise que está estudando, né, psicanálise, mas já tem uma formação anterior como assistente social. Eu queria chamar a Renata. Oi, Renata, Olá, seja bem-vinda. Queria chamar também o nosso coordenador, o professor Cláudio, que já tem uma experiência como administração e agora também psicanalista, coordenador do curso. E a gente vai falar de uma forma muito leve e rápida, né? Conversar com vocês, realmente fazer esse chamamento para o Congresso e tratar um pouco do tema psicodinâmica do trabalho. Bom dia, sim. obrigado pelo convite. Esse tema é bem pertinente, né? Por tudo que a gente tem vivido atualmente no mundo do trabalho. A gente vem aí de vários tipos de precarização do trabalho. E esse tema dentro da psicanálise, que envolve o sofrimento humano, mas também social, ele traz uma chamada para o analista, sabe? Para que o analista ele possa se voltar, se debruçar a estudar esse objeto de estudo, que é o trabalho. E entendendo a psicodinâmica do trabalho, a gente entende mesmo que ela não é um componente individual, ela é um componente também coletivo e social. E quando a gente estuda esse objeto de pesquisa, a gente vê que regras muito rígidas, pressão por resultados, um ritmo intenso de trabalho e a falta de pausas e metas inalcançáveis faz surgir nesse sujeito um sofrimento, né? Que ele é individual, mas que ele é causado por esse social. E aí, isso vai acometer tanto esse trabalhador de forma física e emocionalmente, mas também há essa influência das relações presentes, né? As relações de poder presentes no ambiente laboral. E aí, a psicodinâmica do trabalho, ela busca criar esse espaço de escuta, né? Dentro da clínica ali, psicanalítica e de apoio também, que ela permite esse sujeito compreenda e compartilhe o seu sofrimento. E aí a gente tem um fortalecimento dos laços afetivos, né? A recuperação da capacidade de pensar, de agir, a capacidade também laboral,
e para que esse trabalhador se sinta mais livre e saudável diante do seu trabalho. Porque muitas vezes essa forma, né, o serviço social, ele traz esse conceito de alienação. O que é isso? Esse fazer, esse saber fazer, ele se torna alienante, porque eu não penso sobre aquilo que eu estou fazendo e eu também não me aproprio daquilo que eu produzo. Então, ele é alienante e alienador, sabe? E é nessa alienação aonde que fica o simbólico, aonde que fica o real, aonde que fica o real em si, né? E o imaginário. Então, a clínica psicanalítica dentro no trabalho, que seria a clínica do trabalho, né? Ela tem esse papel essencial de promover a emancipação do sujeito, mobilizando suas existências, permitindo que ele tenha uma elaboração integral desse real, desse simbólico, desse imaginário, mas que ele também possa proteger a sua saúde mental, né? Para que ele possa ter realmente um espaço onde que ele possa sentir, ele possa pensar sobre esse processo de trabalho que muitas vezes é alienador. E aí a psicanálise, ela é essa ferramenta, sabe? Ela é essa ferramenta para ajudar o sujeito a se libertar de padrões que o aprisionam, seria essa alienação mesmo, como eu já mencionei. E aí, o psicanalista atualmente, ele é chamado, ele é convocado a debater, sabe, sobre esse objeto em um aspecto público, mas também em um aspecto político, se posicionar politicamente, sabe, o seu campo de atuação, para que ele possa ter um diálogo ético entre os pares, mas também político, sabe, para que a gente não deixe esse campo de atuação dentro da clínica do trabalho morrer. Muito bom, Renata. Eu tenho experienciado, né, na prática, essa questão da clínica do trabalho, né, aplicando uma ferramenta da psicanálise, e, assim, eu estou muito surpreendida mesmo. Eu acho que esse tema é de extrema relevância e até para trazer conhecimento para os nossos alunos, de que essa ferramenta é disponível e que ela é possível também dentro da clínica psicanalítica. Mas, professor Cláudio, fala um pouco para a gente aí desse congresso, conta para a gente, assim, o que esse público do congresso pode esperar em termos de abordagem da psicodinâmica do trabalho. Muito bem, muito bem. Olá, Patrícia, olá, Renata, olá, pessoal. A psicodinâmica do trabalho é um tema caro, né? Como a maioria dos temas em psicanálise, porque une mundos e une conceitos, né? E une coisas que vêm de lugares diferentes e que se encontram. Nesse congresso, este congresso é o primeiro que fazemos, e a gente escolheu esse tema porque ele é necessário, né? Ele é atual e cada vez mais, né? O sofrimento derivado da relação entre trabalhadores, organizações, né? Funcionários, como queiram chamar, né? Funcionários, colaboradores, empregados, trabalhadores, os rótulos eles vão mudando com o tempo e isso faz parte do processo também. O mundo do trabalho, né? Ele é pragmático, ele é positivista, ele é focado nos resultados, na eficiência. E a gente quer discutir nesse congresso esse tipo de coisa, que já é discutido há bastante tempo. No campo da psicanálise, mais fortemente depois da Segunda Guerra Mundial, e ainda com mais força na década de 80, né? Quando efetivamente se consolida a psicodinâmica no trabalho, com de jure e tal. Mas isso, Patrícia, Renata, essa relação, né, das pessoas com as organizações, já é um tema discutido pelo menos desde a década de 30, né? Em gestão, em administração, a gente passou por muitas fases, né? E a pessoa humana, ela simplesmente foi ignorada no início. O que é esse início? Esse início é o início do século passado, na época de Ford, por exemplo, né?
no que ficou bem, bem conhecido naquele filme Tempos Modernos, Chaplin. É aquilo, né? O trabalhador era uma peça, era uma engrenagem. E quem não assistiu esse filme, Tempos Modernos, recomendo fortemente que assista. Se vai participar do congresso, é obrigatório, né? Assista. Se não vai participar, assista também, né? Porque Tempos Modernos é uma crítica exatamente sobre esta relação, né? Das organizações, vendo as pessoas não como pessoas. A gestão, a, a administração, ela surgiu criada não para atender necessidade das pessoas, mas para atender necessidades de consumidores e de pessoas que queriam produzir para esses consumidores. Foi um processo de industrialização, que a Renata já comentou aqui, né? Neste processo de indústria, esse processo foi feito por engenheiros. Para vocês terem uma ideia, um dos estudos assim bem comuns da época do surgimento disso que a gente chama de administração era tempos e movimentos, né? Onde se media o tempo que uma pessoa usava para fazer uma determinada tarefa e quantos movimentos ela precisava para executar essa tarefa. Para quê? Para ter o movimento perfeito, para ter o menor tempo possível, para ter a máxima eficiência possível. E isso está lá no nascimento da administração, no nascimento disso que a gente chama de gestão. E isso permanece. Não pensem vocês que quando vocês estão trabalhando, vocês estão livres e soltos. Alguém está olhando por o que você faz, o tempo que você leva e quanto você produz. Porque alguém ganha dinheiro com isso. E essa máxima eficiência é um mantra dentro das organizações. E isso tem a ver com retorno sobre investimento. Eu invisto meu capital, eu invisto meu dinheiro ali e eu quero o retorno desse investimento. Quando a gente vai fazer uma aplicação, como é que a gente escolhe o lugar que a gente vai aplicar? Qual que vai render mais e menos tempo? Não é assim? Então, um negócio acaba tornando-se isso, é uma aplicação. E as pessoas que participam disso, a depender da cultura organizacional, elas se tornam meios para que isso aconteça. Então, elas entram neste processo de fabricação de alguma coisa, de um produto, de um serviço, mais ou menos como ferramentas também. Funcionário é aquele que tem uma função, né? Veja, meu foco é na função, não é na pessoa. Aí se tenta, em alguns momentos, florear um pouco, né? Dizer, não, são meus colaboradores. Mas a colaboração é compulsória, a colaboração é obrigatória, não é? Não é se ele quiser colaborar, entende? Então, assim, há muitas contradições nisso, mas efetivamente a gestão ela é pragmática, ela é objetiva. Então, no início lá, quando eu falo da década de 30, quando se começou a pensar nas pessoas, não foi para que elas não adoecessem, foi para que elas produzissem mais. Tem uma famosa experiência, a experiência de Hawthorne, onde Elton Mayo faz exatamente um estudo para saber como motivar as pessoas a produzir mais ou por que elas produzem mais ou menos. E foi um estudo clássico, né, lá de 1927 e 1930. As pessoas nunca foram, nessa época, não eram, né, o foco de preocupação no sentido da saúde mental. Mas a partir daí começou-se a ver que nas pessoas que nas organizações existem pessoas. Inclusive descobriram que elas conversam, descobriram que elas têm vida social, descobriram que elas fazem redes sociais dentro mesmo do ambiente de trabalho. E a formação dessa rede social, dessas pessoas que conversam, que foi uma descoberta lá atrás, hoje já se sabe, né? Hoje para nós é claro que isso acontece, e é justamente nesta rede onde o adoecimento pode ou não acontecer, porque na psicodinâmica do trabalho, e essas são questões todas que eu estou colocando, que nós discutiremos no congresso, né? E essas questões que acontecem envolvem prazer e desprazer, como em outros ambientes também. Acontece que no campo organizacional, ali no campo do trabalho, há alguém que controla ou tenta controlar isso, a relação hierárquica. E na relação hierárquica que a gente encontra muitos problemas de adoecimento, né? Porque não é um trabalho
não vou nem dizer voluntário, mas assim, não é um trabalho que a pessoa faz porque exatamente ela quer. Não, a gente faz porque precisa. O trabalho é para manutenção, né, da vida, manutenção da família, manutenção de um monte de coisas. E quando alguém se beneficia disso, aí a gente tem um problema, né? Quando alguém ganha dinheiro com essa sua necessidade, entende? Então, assim, a relação ela pode ser honesta ou desonesta. Ela pode ser boa, ela pode ser perversa. Então, há várias nuances nesse contexto aí. E falar disso no Congresso para nós é apenas um start, é apenas o start de um movimento que está na psicanálise já há bastante tempo e que está cada vez mais, porque cada vez mais as pessoas adoecem no trabalho, né? O burnout e outras coisas que estão associadas, que é uma preocupação das organizações. Só que é uma preocupação por quê? Porque elas perdem dinheiro, né? A nossa preocupação é porque as pessoas perdem um pouco da vida, né? E veja, a gente chega a um ponto, meninas, que a gente associa trabalho a coisa ruim. Né? Ah, vou lá para aquele trabalho, vou para o meu trabalho. Não, putz, eu tenho que trabalhar 10, 12 horas por dia. E o trabalho, essencialmente, não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Produzir algo é uma coisa boa. Para nós aqui, isso aqui que a gente está fazendo é um trabalho. Né? Só que, em função disso que foi construído já décadas atrás, né, que começou a ser construído décadas atrás, e que a gente ainda constrói, é uma relação complicada do ponto de vista do indivíduo, porque o trabalho é sempre exploratório. Veja, a gente está falando do trabalho de alguém que tem um emprego, que é diferente do trabalho que tem uma empresa, um empreendedor, que é diferente do trabalho de um psicanalista que atende pessoas. É diferente do trabalho de alguém que trabalha para si e não para alguém, entende? Quando não há essa relação de hierarquia. Quando a gente fala da psicodinâmica do trabalho, essencialmente a gente está falando do trabalho do assalariado. E a gente fala nesse contexto do neoliberalismo, né? Que vem crescendo, que vem sendo criticado, mas vem dominando há muito tempo. A gente fala do trabalho do ponto de vista do modelo burocrático, né? Do Weber. E aí a gente pode falar um dia só sobre isso, sobre a questão da burocracia e como é que o sujeito está ali dentro, né? Mas ele está sempre dessa forma, como não sujeito. No modelo burocrático, que é o que está em todas as organizações, a pessoa não tem importância, porque o que importa é o cargo. Sabiam disso? Uma das características, né, do modelo ideal, do tipo ideal da burocracia é a impessoalidade. É aquela que a gente vê no serviço público declaradamente. É impessoalidade. Não importa a pessoa, o que importa é o cargo, é a função, é o que ela faz. E essa potencialização da impessoalidade faz com que as pessoas sejam tratadas não como pessoas, como outra coisa qualquer. Então, no contexto do Congresso, a gente quer e vai, né, abordar essas questões e outras relacionadas. E eu acho que eu já falei demais. E você só perguntou uma coisa simples e eu estou aqui falando ainda. Não é, Não, Patrícia? inclusive, né, eu fiz um trabalho de pesquisa atualmente para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, né, e fui atrás de dados estatísticos do Ministério da Previdência Social, que agora NR1 está aí, né, as empresas vão ser obrigadas, né, tem prazo para isso, e em cima de números econômicos, porque no ano de 2024, o número de afastamentos do INSS em decorrência de transtornos mentais mais que dobrou. Né? Chegamos ali ao patamar de quase 500.000 de trabalhadores afastados das suas funções, dependendo do Estado para se manter, né? Através de benefícios, em decorrência de problemas relacionados à saúde mental. Então, acho que esse ponto ele marca a grande importância dessa temática que a gente está trazendo, né? E aí, já para a gente ir encerrando, porque não vai ser um programa longo de 1 hora, tem só realmente o objetivo
de ser uma degustação, né, do congresso para vocês que estão nos assistindo, né? Então, queria deixar esse convite para que vocês se inscrevam. Então, tem certificação, tem carga horária aí de horas complementares, né? Tem um investimento simbólico para a gente fazer a inscrição, tá? E vão ser 2 dias, dia 19 e 20 de setembro. E eu vou falar, assim, de uma maneira muito rapidamente como vai ser a programação, né? No dia 19, na parte da tarde, a partir de 1 hora, a gente vai ter a abertura do evento com uma palestra com a professora Gisele Rodakoski, falando o que é a psicodinâmica do trabalho. Depois a gente tem um workshop chamado Grupo Sem Líder, né, que vai tratar do trabalho em pequenos grupos para alcançar uma tarefa com a metodologia do Grupo Sem Líder, conforme teorizado por Bion. À tarde ainda, às 16 horas, a gente vai ter uma mesa redonda aí com o tema de saúde mental do trabalhador. E a gente vai ter muitos trabalhos, né, muitas falas nessa mesa. Vamos falar sobre travessias, autoetnografia do líder, que para quem não sabe o que é, a autoetnografia é um método de pesquisa qualitativa que une a autobiografia e a etnografia. Depois tem uma mesa sobre grupos Balint, né, onde a gente vai falar dessa metodologia do trabalho em grupo, criado pelo psicanalista húngaro Michael Balint, né? A proposta do grupo Balint é refletir sobre a relação entre profissional e cliente ou paciente, e aí encerra a programação do dia 19. Quando for no dia 20, a gente tem 2 palestras muito interessantes. A primeira é sobre fundamentos teóricos sobre a psicodinâmica do trabalho, com a professora Herminda Bulhões. E, na sequência, o João Pociano vai falar sobre como pensar a subjetividade no ambiente organizacional. Então, assim, tem muita coisa no congresso. Queremos muita participação do público da psicanálise e também de outras áreas que se interessem, né, pela temática. Então, estejam todos convidados e convocados a se inscrever e a prestigiar o nosso congresso, né? É o primeiro de muitos. Patrícia, é importante que a galera fique atenta que quem quer participar presencialmente faz a inscrição 2 vezes. Se inscreve para a participação online, depois vai lá e se inscreve para participar presencialmente. As vagas online, elas são infinitas. Todo mundo vai ter vaga. Agora, presencialmente, elas são finitas. Então, tem vaga no auditório. E assim, a gente precisa prever também a quantidade de pessoas, porque vai ter ali um coffee, alguma coisa, um lanche, né? Então é importante que façam esse registro sem a inscrição online, aliás, sem a inscrição presencial, né, não vai poder participar, tá? Então, venham, vocês que estão próximos aqui de Curitiba, e venham, a gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês. Aqueles que estão longe, pro ano que vem, quem sabe, a gente num programa para que vocês venham de longe também, né? Tá bom? Eu acho que é isso. Fizemos o nosso convite, falamos um pouquinho sobre a temática do evento e agradeço a participação da Renata, do professor Cláudio. O Mário não está aparecendo, mas ele está nos bastidores por aqui. Então, a gente agradece convidá-los, tá? Muito obrigado e a gente se vê amanhã no Congresso. Até mais. Até mais.